Dando continuidade aí, pessoal, à resolução 311, né? Nós iremos trabalhar o capítulo 5. O capítulo 5, ele trabalha as infrações e as penalidades. Dentre as penalidades que nós temos dentro do nosso sistema COFEN-COREM, nós temos 5 penalidades e que vocês devem saber de cor e salteado dessas penalidades, tá certo? Então, no artigo 118, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina no artigo 18 da Lei 5.905 de 73, são as seguintes. Lembrando para vocês que a Lei 5.905 de 73, ele fala sobre a criação dos conselhos de enfermagem, sobre a criação do COFEN e do COREM. Nós ainda iremos trabalhar essa lei, tá? Então, ela trabalha com as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Vamos ver cada uma delas aqui. Com relação ao inciso 1º do artigo 118, nós vamos ver que a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma preservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. Então, o que quer dizer isso? A advertência verbal, o profissional vai ser chamado, vai ter uma conversa com ele sobre a infração em que ele cometeu, e essa infração será registrada no prontuário dele. O que é o prontuário? São os arquivos, são as documentações nossas, né, do profissional de enfermagem, que ficam lá arquivadas no COREM, tá? Que nós somos inscritos. Então, essa documentação, né, a nossa pasta lá, ela é chamada de prontuário, tá certo? E essa advertência, ela fica lá, né, no prontuário registrada, porque caso a gente cometa outra infração, então nós já vamos ser considerados reincidentes. E isso é um agravante, né, que a gente falou nos atenuantes e nos agravantes. O inciso 2º, a multa, consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional, a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Então, essa anuidade, pessoal, ou essa multa, corresponde à anuidade, lembra que quando eu falei para vocês, no capítulo 1, que nós somos obrigados a pagar, nós temos o dever de pagar a anuidade de acordo com a categoria profissional, né? O enfermeiro paga um valor, o técnico paga outro valor e o auxiliar de enfermagem paga outro valor anualmente. E a multa, ela vai consistir, né, de 1 a 10 vezes esse valor da anuidade, de acordo com a categoria e com o ano, né, do pagamento, tá? O quanto está valendo naquele ano, porque a cada ano esse valor ele tende a aumentar. Ok? Aí veja bem, tanto a advertência verbal quanto a multa, só quem vai saber é o profissional, tá? Ninguém mais vai saber sobre essa advertência verbal e a multa. Em compensação, as outras 3 penalidades, elas vão ser publicadas em jornais oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação, tá? Então, ela vai ser publicada, certo? A censura, inciso 3, a censura consiste em repreensão que seja divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, o que seria essa censura? Né? Seria uma segunda conversa. Seria uma conversa mais rígida, só que agora, o que o difere da advertência verbal, né, é que na censura vai ser divulgado, vai haver uma divulgação nas publicações do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação,
tá? O que na advertência verbal ninguém ia saber, só o próprio profissional, né? E as duas testemunhas que assinam que podia ser qualquer pessoa que estivesse lá no Corém. Inciso 4º. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 dias e serão divulgadas nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores, tá? Por que ela vai ser comunicada aos órgãos empregadores? Porque a instituição em que você trabalha, caso seja suspenso, ela não é obrigada a lhe pagar pelos dias que você foi suspenso, tá? Ela paga se ela quiser, ok? Porque o problema que você teve não foi com a instituição, o problema que você teve foi com o seu conselho que suspendeu, lhe proibiu de exercer as atividades durante esses dias, tá? Que segundo a resolução 311 é até 29 dias. Quando a gente for ver a resolução 564, nós vamos ver que esses dias eles vão para até 120 dias. Mas a resolução 311 é até 29 dias. Inciso 5º. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem em jornais de grande circulação. Então, cassação é a perda do direito de exercer a enfermagem, de exercer a profissão, tá? Então, segundo a resolução 311, se foi cassado, perdeu o direito de exercer a profissão. Então, vocês vejam que esses três, a censura, a suspensão e a cassação, eles são divulgados em publicações oficiais de Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, se vocês forem para algum evento, né, do sistema COFEM-COREM, aí vocês vão pegar umas revistinhas do sistema COFEM-COREM, que são as publicações, e lá vai estar escrito profissionais censurados, aí a lista dos profissionais. Profissionais suspensos do exercício profissional, tá lá a lista dos profissionais. Profissionais cassados da perda do exercício profissional, vai estar lá a lista dos profissionais, ok? Aí veja bem, o artigo 119, ele diz que a advertência verbal, a multa, a censura e a suspensão do exercício profissional, quem vai fazer essas penalidades é o Corém, tá? Já a advertência, já a cassação do direito ao exercício profissional, quem vai cassar o profissional é o COFEM, tá? Então, repetindo aí, advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da alçada do Corém, tá? Serão registrados no prontuário do profissional. A pena de exercício de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do COFEM, tá? Isso tudo está disposto na Lei 5.905 de 73. E falando aqui um pouquinho agora das infrações, tá? De acordo com a Resolução 311, nós temos 3 tipos de infração: leves, graves ou gravíssimas. No inciso 1º, são consideradas infrações leves, as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar a organização da categoria ou instituição. Então, as infrações leves, elas vão no sentido moral, tá? Não no sentido de debilidade. E elas também podem ser consideradas infrações leves quando a gente vai contra as organizações da categoria, né? Contra o nosso conselho e contra a instituição, tá? Aí veja, pessoal, dentro dessas infrações que a gente vai contra a nossa categoria, o nosso sistema COFEM-COREM, nós temos 2 tipos de infração,
que corresponde à categoria, que são as infrações éticas e as infrações disciplinares. O que é uma infração ética? É quando o profissional de enfermagem ele vai contra o seu código de ética. Ele realiza o que nós somos proibidos como profissional de enfermagem. E quando é que eu entro aí numa infração disciplinar? Quando eu digo que eu cometi a infração ética porque eu não sabia que o meu código de ética me proibia disso, tá? Então, o que quer dizer? Que eu não sei o que o meu código de ética diz. E todo profissional de enfermagem ele tem que saber o que o código de ética orienta, com relação aos direitos, com relação às responsabilidades e deveres e com relação às proibições. Tá? Então, quando eu vou contra o meu código de ética, eu estou cometendo uma infração ética. Quando eu digo que eu não sei o que o meu código de ética me proíbe, me dá como dever, eu estou cometendo uma infração disciplinar. Tá? No inciso 2º, são consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função, ou em qualquer pessoa, ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros, tá? Então, na infração grave, né, com relação à pessoa que vai provocar, né, alguma debilidade, perigo de vida, e com relação à instituição, danos patrimoniais e financeiros. E com relação a essa debilidade temporária, pessoal, caso seja considerado realmente infração e o profissional seja penalizado, a vítima ela pode querer que o profissional, né, pague todo o tratamento que ela tem que fazer, tá? Todo o tratamento para que essa debilidade temporária seja sanada, ok? Então, ele vai ter que custear tudo isso aí, todo o tratamento. Inciso 3º. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa. Tá? Então, vocês vejam que as infrações gravíssimas são todas voltadas para o paciente, no sentido, né, de mais graves realmente. E daí, né, nós vamos ver aquelas duas palavrinhas que nós falamos no início, que são atenuantes e agravantes. No artigo 122, são consideradas circunstâncias atenuantes. Lembrando para vocês que atenuantes é o que vem minimizar, né, a situação do infrator. Então, ter o infrator procurado logo após a infração por sua espontânea vontade e com eficiência evitar ou minorar as consequências do seu ato, tá? Então, ele viu que errou, então ele buscou ajuda para que, né, a situação fosse a mínima possível, né? A infração, a lesão fosse mínima possível. No 2º, ter bons antecedentes profissionais, ou seja, ser conhecido como um bom profissional, nunca ter cometido infrações, né? O profissional exemplar, que sempre realizou suas atividades da melhor maneira possível, tá? É um bom antecedente profissional. Realizar atos sob coação ou intimidação e realizar atos sob emprego real da força física, tá? Então, ele foi coagido, intimidado a realizar determinada infração e ter confessado espontaneamente a autoria da infração, tá? Então, ele chegou, disse que foi ele, isso é um bom atenuante, que vem minimizar a situação do infrator, do profissional. Artigo 123 aí para a gente encerrar. São consideradas circunstâncias agravantes. Agravantes é o que vem agravar a situação do infrator, né, do profissional. Então, ser reincidente. O que é ser reincidente? Ele já cometeu outras infrações e já foi penalizado outras vezes. Então, ele é um reincidente a mais uma infração e a mais uma penalidade. Causar danos irreparáveis, né?
a pessoa veio à morte, debilidade total do membro, tá? Cometer infração dolosamente e cometer a infração por motivo fútil ou torpe. Então, ele quis causar dor, né? Ele fez isso por uma besteira, por uma inobservância, tá? Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, tá? Então, ele sabe que aquilo é errado, mas ele deixa fazer, ele ajuda que isso seja feito. Aproveitar-se da fragilidade da vítima, tá? Então, a gente sabe que nosso paciente, né, quando ele está muito doente, ele está no estágio de sensibilidade, ele está muito frágil e eu, como profissional, me aproveitar disso, né? Extorquir financeiramente, né? Ganhar alguns agrados, certo? Sendo que eu estou fazendo isso no meu horário de trabalho. Então, eu já estou ganhando por isso. Então, eu não devo me aproveitar do paciente. Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função, tá? Então, se eu estou desviando financeiramente a instituição em que eu trabalho e eu, né, com autoridade, eu obrigo outras pessoas a isso. E ter maus antecedentes profissionais, né? Já ser conhecida aí como uma profissional que já cometeu outras infrações, que já tem um certo... que já é eticamente, né, conhecida como antiética. Né? Já é profissionalmente conhecida como antiética. Ok, pessoal? Nós estudamos até o capítulo 5 da Resolução 311. Só que a Resolução 311 tem 7 capítulos, tá? Nós estudamos até o capítulo 5, porque o capítulo 6 e o capítulo 7, eles só reforçam os artigos que nós já vimos até o capítulo 5. Qualquer dúvida quando vocês estiverem estudando, se estiverem dúvida em algum artigo que não foi falado aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Baixem a Resolução 311 de 2007 pelo sistema COFEN-Corem aí. Se vocês baixarem o site aí do Corem, do COFEN, baixe lá a Resolução 311 que ela vai vir na íntegra para que vocês tenham acesso. Quem tem aqueles livrinhos do Corem, de qualquer estado, sendo 2007 para cá, vai ter a Resolução 311, tá? E é uma resolução que nós temos que ter no nosso bolso, assim como nós temos que ter também no nosso bolso a 564 de 2017, que é a próxima que nós iremos estudar, ok? Então, bons estudos e até mais.